Olá pessoal, eu sou o Jadson Gomes e esse aqui é o Capitalistas de Merda, isso mesmo. No episódio de hoje a gente vai falar de Facebook versus Austrália e a internet do futuro, né? O que a gente pode esperar da internet daqui para frente depois de tudo isso que vem acontecendo, especialmente agora falando sobre esse caso aí do Facebook e Austrália. Bom, para começar vamos situar, eu não sei se vocês estão por dentro do que estava acontecendo, mas a gente está tendo aí aquele caso onde a gente tem uma empresa, né, uma empresa do Vale do Silício lutando contra um país, isso mesmo, né? Então a gente tem o Facebook lutando aí contra a Austrália. E nessa semana a gente teve várias notícias relacionadas a esse assunto, né? E eu acho que vale fazer uma timeline aí do que vem acontecendo e o que aconteceu ainda essa semana, porque não foi uma coisa só, né? Foram várias coisas que aconteceram essa semana, mas acho que se a gente pegar na timeline, vale a gente voltar para um post que é de 2020, né? Eu vou deixar linkado aqui para vocês também, tanto no site do Capitalistas de Merda, quanto aqui no YouTube, tá? Inclusive deixo o convite aí para vocês se inscreverem lá no Capitalistas de Merda, porque a gente vai começar em breve aí a mandar uma newsletter e a se comunicar com a audiência aqui do Capitalistas de Merda também pelo site, newsletter, e-mail e tudo mais, e por aqui no YouTube também, né? Tudo meio as coisas vão funcionando assim. Mas enfim, esse primeiro post que eu coloquei aí no início dessa timeline é um post lá no site do Facebook, de novo, lá de agosto de 2020, né, já faz um tempo, e é um update sobre as mudanças nos serviços do Facebook na Austrália. Então ali eles já estavam, o Facebook fez um post já dizendo o que viria a acontecer. Ali eles disseram, né, olha, o governo da Austrália está montando lá uma nova lei, né, estão fazendo uma regulação que desconhece como que funciona a internet. Basicamente isso que eles estão dizendo, né? O Facebook fez um post dizendo, olha, a Austrália não entende como é que funciona a internet, eles estão querendo se meter nesse negócio, estão querendo regular. Não é assim. Se isso aí for adiante, o Facebook não tem muito o que fazer, porque a gente não vai concordar com isso e a gente vai sair fora da Austrália. Sair fora não, né? A gente vai passar a restringir o conteúdo por dentro da plataforma na Austrália. Isso quer dizer sites, né? Porque essa lei está muito relacionada ao como que se comportam os sites de notícias, né? Publishers e tal, e essas plataformas. E nesse caso aqui o Facebook, mas também está rolando aí com Google, enfim, entre essas outras empresas de publicidade que trabalham com conteúdo. Então já nessa época o Facebook já disse, né, já começou a ditar como que seriam as coisas. Então vale dar uma lida, né? O Facebook na época inclusive diz, né, olha, o nosso negócio, né, o negócio do Facebook, ele traz muito mais dinheiro para esses publishers, né, para esses sites de notícias na Austrália. Né, eles estão dizendo que é o contrário, que a Austrália está dizendo que o Facebook está ganhando, né? Mas o Facebook está dizendo, não, a gente sim temos um negócio, mas a gente gera, né? A gente gera muito dinheiro para esse mercado na Austrália. Eles comentam aqui, ó, que nos primeiros 5 meses de 2020, eles mandaram 2,3 bilhões de cliques, né, do Facebook News e do Newsfeed para sites na Austrália, né? E isso sem cobrar nada, né? O Facebook diz, não cobramos nada por isso, né? Então foram 2,3 bilhões de cliques, né? E com esse tráfego adicional aí de acessos a esses sites, tem um número estimado aqui de 200 milhões de dólares australianos que foram para esses publishers. Então o Facebook está dizendo aqui nesse post, de novo, lá de agosto de 2020, está dizendo, olha, vocês estão tentando botar uma lei dizendo que a gente tem que pagar, sendo que na verdade a gente deveria até receber mais, porque a gente está levando muita grana para esses publishers, né? Então não é bem assim. Bom, isso aí aconteceu então lá de novo, 31 de agosto de 2020. Dá uma acelerada no tempo, agora a gente chega aqui em fevereiro de 2021, mais precisamente lá no dia 17 de fevereiro de 2021, mais um post lá no site do Facebook, né, dizendo, ó, temos mudanças em como que, né, na parte de compartilhamento e visualização de notícias no Facebook na Austrália. O que eles fizeram? Eles anunciaram que a partir daquele dia ali
o conteúdo, né, de sites australianos não seria mais permitido dentro da plataforma do Facebook, né? Então não poderia ser compartilhado nenhum tipo de conteúdo de sites australianos e também, obviamente, não poderiam ser vistos. Mas também sites internacionais de notícias também não poderiam circular dentro da plataforma. Então, basicamente, né, é isso que a gente tem. Não vou entrar ainda nesse mérito, né, mas é isso que a gente tem quando a gente... a empresa, no caso o Facebook, detém todo o poder, né? É um jardim morado do Facebook, eles decidem o que acontece ali. Não vou entrar nem na discussão de que livre mercado, eles fazem o que eles querem e tudo mais. Não é esse o ponto, eu acho que isso acontece quando a gente tem uma plataforma tão poderosa que é centralizada e decide fazer o que bem entender. Nesse caso é certo, tá bom, né? O governo australiano está dizendo que é assim, a gente não aceita que essa norma seja implementada, né, essa lei seja implementada, então a gente resolve fazer o que a gente quer, que é simplesmente bloquear. Aí é interessante, né, que eu tô pensando junto aqui, né, não fiz roteiro para esse conteúdo aqui, mas pensando dos dois lados, né, porque por um lado é interessante essa briga de gato e rato, assim, né, porque tem lá o Facebook. É sabido, a gente fala aqui no Capitalistas de Merda bastante, né, que o Facebook é um monopólio, eles dominam o mercado, né, assim como o Google, eles fazem o que bem entender, eles vêm fazendo isso há muito tempo, né, enriqueceram em cima de como a internet funciona, né, dessa maneira aberta, né, e sem regulação nenhuma. Eles funcionaram assim durante todos esses anos. Na verdade, talvez o negócio só seja possível por conta disso. E claro que tem um tom bom em cima disso, né? É legal, né? Se parar pra pensar, bom, é interessante que isso possa acontecer, né? A internet proporcionou que essas empresas surgissem, né? Google, Facebook e tudo mais. Só que aí que tá, né? A gente tem que parar pra pensar também que muita coisa mudou desde então, né? Muita coisa aconteceu. Capitalismo de vigilância, que a gente já falou por aqui, né? Desinformação, né? Enfim, um monte de coisa, né? Um monte de problema. Então a gente tem que olhar para os dois lados, né? Temos problemas sim, temos coisas boas também. Do outro lado, a gente tem, nesse caso, o governo australiano, né? Então o Estado tentando regular uma coisa que é muito difícil, né? E aí também faz pensar, porque eu penso muitas vezes que não, tem coisa que de fato precisa ser regulada, a gente tem que ter, não dá, tem coisas que só chegaram no nível que a gente está hoje por conta da falta de regulação. O problema é que essa proposta de lei da Austrália, ela também fere outras coisas, né? Então era preciso se chegar num meio termo, né? Porque ao que indica, assim, o governo australiano queria que o Facebook de fato pagasse para que aquele conteúdo girasse dentro da plataforma, né? O argumento do Facebook é, não, peraí, a gente não coloca o conteúdo lá, né? Quem coloca são os próprios publishers, né? Usuários da plataforma e tal, o Facebook é só o meio. Tá bem que eles monetizam por conta disso, né? Tem os usuários em cima, tudo mais, tudo aquilo que a gente sabe, né? Mas eu acho que nesse ponto eles conseguiram se posicionar de uma maneira boa, assim, que olha, a plataforma está lá e não é correto a gente pagar por isso, né? Avança um pouquinho, né? Alguns dias, o post foi do dia 17, no dia 22 de fevereiro, então, no mesmo post lá do Facebook, a gente tem um update, né? Então, eles estão dizendo que eles estão muito felizes que eles conseguiram chegar num acordo lá com o governo australiano, né, e com as discussões que eles tiveram, eles chegaram num meio termo ali e o Facebook vai tirar essa restrição. Então, tudo segue igual, né? A moral da história que vocês estão chegaram até aqui tudo isso que aconteceu desde lá de 2020, na verdade é desde antes, até que isso já vem acontecendo em outros países e tudo mais, chegou no momento em que os dois lados forçaram, né, chegaram no entendimento e continua tudo como está, né? Claro que essa lei lá da Austrália, ela vai ser aprovada de alguma maneira, né? Ela vai ir para frente. Não vai ser exatamente como eles tinham pensado no início, né? E agora o Facebook tem uma voz, obviamente, em cima disso, assim como o Google e as outras empresas e tal, para que algo de fato aconteça. Eu acho que esse é o ponto que eu queria falar aqui nesse vídeo. Por isso que no título aqui eu falo sobre o Facebook versus a Austrália e a internet do futuro, porque eu acho que, claro, não estou dizendo que isso é um marco, né, que é um divisor entre o que a gente vai ter no futuro, mas eu acho que faz parte também dentre todas essas coisas que estão acontecendo, né, esses
processos antitrust que estão acontecendo com Google, Facebook, Amazon, enfim, outras empresas também. Toda essa parte aí relacionada ao jornalismo, que é especificamente o que aconteceu na Austrália, né? Tentando focar em publishers, em sites de notícias e tal, para gerar mais grana, por mais que talvez o jeito que eles montaram essa lei não foi da melhor maneira possível, né? Não sei exatamente, mas enfim, acho que a gente tem um pequeno marco aqui que é, tá, mas e agora, o que vai acontecer, né? Qual vai ser o lobby do Facebook em cima do governo australiano? Como que o governo australiano vai lidar também com as empresas do Vale do Silício a partir de agora, né? Porque acordos sempre acontecem, né? Então, o Facebook inclusive diz nos posts que já fez vários acordos com empresas de mídia, com empresas de notícias, e que eles investem muito, né, nesse modelo de negócio. Afinal de contas, o Facebook de fato não é nada, né? Ele só, o que passa no Facebook são as notícias que estão em outros sites, sabe? A mesma coisa vale para o Google, né? O Google é um pouco mais complexo porque o Google vai atrás, né? O Google vai atrás do conteúdo. Essa é a lógica do Google, diferente do Facebook, que o conteúdo vai para lá por uma ação de usuário, ou por uma parceria com o publisher, ou o publisher que tem o seu canal e tudo mais. Até me lembrou de uma época em que a Globo aqui no Brasil, né, acho que a Globo, G1 na época, saiu fora do Facebook, ou algum outro desses portais aqui do Brasil, né? Justamente por conta dessa fatia, né, que as redes sociais acabaram acumulando, no caso do Facebook muito mais, né? Tem um gráfico, eu vou ver se eu acho que eu vou botar aqui na tela, que o André Staudt apresentou na palestra dele na Brasil ATS, que ele mostra também a origem do tráfego de dados, né? Nesses sites de notícias, qual era a origem, né? Da onde que estão vindo, né? Então, isso já passou sei lá, em quantos por cento está hoje, mas a moral é que sites de notícias, e qualquer tipo de site, na verdade, né? A gente tem a origem vindo das redes sociais, né? Twitter, Facebook, WhatsApp, Telegram, todas essas redes, né? Então eles perderam de fato o poder, né? Eu digo perdemos mesmo porque a gente produz conteúdo também, perdemos o controle de onde vem. A gente precisa estar dentro do Facebook, estar dentro do Twitter, do YouTube, de outros lugares. Até por isso que estamos aqui no YouTube com capitalistas de merda, né? Muita gente, inclusive, eu já fiz vídeo aqui falando sobre isso, e áudio, né, para podcast, e texto também falando sobre. Muita gente questiona, né? Mas tu tá falando sobre o YouTube, mas tu tá no YouTube, tá falando sobre as redes sociais, mas tu tá lá no Twitter e tal. É que de fato a gente chegou num momento na internet onde, se a gente não tá lá, a gente de fato não consegue ter voz, né? A não ser alguém que, enfim, tenha outros meios, assim, né? Outras maneiras de se comunicar, sei lá, uma celebridade, uma coisa assim. Mas então, a maneira é essa, a gente precisa estar ali. E a mesma coisa acontece aí com sites de notícia, né? Eles precisam estar lá. Então, acho que, parando para pensar com esse viés, assim, faz sentido que um governo intervenha para que as empresas lá do país, né, os sites de notícias, né, que eles tenham alguma ajuda em relação a isso, né, porque agora eles perderam o controle está na mão de uma empresa do Vale do Silício, né, que pode a qualquer momento restringir o acesso, que foi inclusive o que aconteceu na Austrália. E se a gente botar na mesa, assim, olha quantos casos aconteceram nos últimos anos, né, não exatamente como esse, mas casos seja quando tem algum problema de internet, né? Sei lá, Amazon, um cabo submarino, alguma coisa assim, a Amazon cai, e aí cai metade dos serviços, né? Coisas assim. Ou o contrário também, né? De quando um governo, né? Já aconteceu no Brasil mais de uma vez, impede o acesso a uma plataforma, né? Onde que está a medida disso, né? Qual o lado, né, que a gente tem que ficar? Por isso que eu acho que essa discussão é muito interessante, assim, sobre a internet do futuro. A gente tem vídeo aqui, né, no canal, em podcast também, um papo que eu bati com o André Staudt, onde a gente fala sobre uma nova internet. Ele comenta uma coisa que eu acho muito interessante e muito possível, né, de que no futuro a gente vai ter várias internets, né? E se parar para pensar, a gente já tem mais ou menos isso hoje, né? São várias internets que a gente tem, né? E hoje, infelizmente, a internet que é a mais acessada, né, a internet mais popular é a internet que é dominada de fato pelo Vale do Silício, dominada pelas grandes empresas do Vale do Silício.
né, que tudo passa por lá, né, tenta aí desabilitar, bloquear o Google, né, ou bloquear o Facebook, eu digo bloquear na camada de rede, né, muito site não vai funcionar, a maioria dos sites não vai funcionar, porque todo site quer ter uma conexão com o Google, um Analytics, uma publicidade, ou quer ter lá o pixel do Facebook, alguma coisa assim, ou constrói, enfim, usando alguma coisa assim. Então, quando tu bloqueia esses domínios na internet, e são poucos, se tu bloquear Google, Facebook, Twitter, sei lá, mais quem é, pega aí 5, meia dúzia, muito provavelmente a grande maioria dos sites vai parar de funcionar. E isso é muito ruim, inclusive era impensado quando nasceu, né, a web, né? Isso era impensado, isso é praticamente absurdo, tanto que a gente tem a Tim Berners-Lee, né, como usando um exemplo só, né, tem vários ativistas no mundo inteiro trabalhando por uma internet descentralizada, uma nova internet, e aí que a gente entra nisso que o André Staltz comentou, de que de fato teremos várias internets, né? Então acho que é mais ou menos esse é o caminho, assim. Eu fico muito curioso para ver o que vai acontecer a partir daqui. Então, depois desse acordo de Facebook e Austrália, o que vai vir aí? Como é que vai ser essa lei? Qual vai ser a influência dessa lei nos outros países e aqui no Brasil em algum momento, né? Lembrando, né, a LGPD vai entrar em vigor agora em agosto, né? A mesma lei geral de proteção de dados na Europa já está faz um tempo, né? Vem sofrendo mudanças e depois chegou aqui no Brasil, e claro que adequando uma coisa ou outra aqui para o Brasil e tal, para o país, e é assim que as coisas vão acontecendo e vão mudando de fato o nosso cotidiano, né? Nosso cotidiano na internet e nosso cotidiano de vida, né? Inclusive, né? Então, isso que eu fico pensando, assim, e gostaria de ouvir a opinião de vocês aí, quem está assistindo, quem está ouvindo, quem está no site, né? O que vocês acham, assim, o que vem por aí depois dessa briga aí, entre aspas, né, entre Facebook e Austrália? O que podemos esperar da internet depois disso? Nos vemos numa próxima. Até mais.